Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alceu, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. No vídeo de hoje eu tenho a proposta de contar para você como que eu fiz para ser batizado com o Espírito Santo. Eu vi algumas pessoas comentando, perguntando, como que eu faço, pastor? E outras pessoas perguntando como o senhor fez para ser batizado com o Espírito Santo. E hoje eu quero contar o meu relato. Eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso, mas eu quero gravar de novo para essas pessoas que chegaram agora no canal. Quem sabe isso pode te ajudar, a maneira como eu fiz para ser batizado com o Espírito Santo. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, amém? Então vamos lá. Eu levei cerca de quase 3 meses para ser batizado. Isso eu estou falando da minha experiência. Tem pessoas que levam menos tempo. Tem pessoas que em uma semana são batizadas, em 3 dias são batizadas. E tem pessoas que nem buscaram isso e foram batizadas num culto que estava rolando lá, ou em casa estavam louvando e foram batizadas com o Espírito Santo. Minha mãe, ela conta que ela foi batizada em casa. Ela estava em casa varrendo a casa e recebeu o batismo com o Espírito Santo, começou a falar em línguas lá, há muito tempo atrás, né? A minha experiência, eu levei cerca de quase 3 meses, como eu disse, para ser batizado com o Espírito Santo. Mas o que que eu fiz para isso? Quando eu descobri que eu precisava ser batizado com o Espírito Santo e eu entendi, você precisa entender o batismo com o Espírito Santo, o que é, o que significa, para que que ele serve, né? Eu acho que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, para que que serve. Vou ver aí um estudo bacana para trazer para vocês para que que serve o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a estudar sobre isso e começou a ser gerado dentro do meu coração um desejo por ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas, que eu também estava estudando sobre o dom de línguas, o que o dom de línguas produz na nossa vida, o que o falar em línguas, o orar em línguas produz em nossa vida. E eu comecei a pesquisar, isso começou a ser gerado no meu coração desejo. Você precisa entender isso. Tem que haver desejo. É o que Paulo fala quando ele aconselha os coríntios a buscarem os dons. Se é visto que desejais dons, busquem esses dons. Então, primeiro tem que haver um desejo no teu coração. E era o que houve no meu, no início. Desejo por ser batizado com o Espírito Santo e receber o dom de línguas. E aí eu comecei a buscar. Como que eu comecei a buscar? Eu comecei a orar por isso. Eu comecei a ser intencional. O problema das pessoas é que elas querem uma coisa, só que elas não vão diretamente a Deus e pedem. Elas acham que Deus, por ele ser soberano, ele sabe de tudo, com certeza ele sabe. Por ele ser soberano, elas acham que elas não precisam verbalizar ou falar para ele o que elas querem. Não, você precisa ser intencional. E o que que eu fiz? Comecei a falar para Deus: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Me batiza com o teu Espírito. E eu ficava pedindo, sendo intencional nas minhas orações. Além das orações, eu comecei a fazer jejuns. Os meus jejuns, eles eram curtos no início, né? Eu fazia jejum de 6 horas, de 12 horas. Às vezes eu fazia um jejum assim, ó. Começava a jejuar às 6 horas da noite, ia comer só às 6 horas da manhã. Dava 12 horas. Às vezes eu ia 10 horas da manhã. Às vezes eu ia comer meio-dia só no horário do almoço. E eu ficava fazendo esses jejuns intermitentes. Por semana eu fazia cerca de 2 jejuns, às vezes um jejum, quando o meu corpo está muito fraco, porque eu não tenho porte físico, né? Eu sou magro. Então, se eu ficar muito tempo sem comer, eu emagreço rápido e o meu corpo ele perde a força rápido. Mas eu comecei a fazer conforme aquilo que eu conseguia fazer. Fazer intermitente, né? Fazia jejum, eu não fazia um dia inteiro. Teve vezes nesse período que eu estava buscando que eu fiz jejum de um dia inteiro, né? Aí eu fui me acostumando, fui fazendo. Claro que eu já vinha de um processo de jejuns. No caso, eu jejuei para alcançar a libertação. Fiz o uso do jejum para quebrar a minha carne, a força da minha carne, para alcançar a libertação. Que quem me acompanha nesse canal sabe que um dia eu fui escravo da pornografia e da imoralidade sexual. E eu fiz jejum para me libertar disso, para quebrar o poder da minha carne. Então já vinha numa sequência de jejum já de muito tempo atrás, lutando contra isso. Quando eu cheguei no ponto de querer ser batizado, de buscar o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a usar o jejum em cima disso. Até que chegou um ponto que eu fiz um jejum de 3 dias. Eu já tinha feito um de 3 dias, né? Depois, no caso, esse jejum de 3 dias que eu fiz foi para alcançar a libertação. Só que depois eu fiz um outro jejum de 3 dias já com relação ao batismo com o Espírito Santo. E eu ficava pedindo, estou dando o meu exemplo. Você precisa pedir o batismo. Peça o batismo, mas peça o batismo com as línguas. Claro que o batismo vai vir com as línguas. Estou dizendo a minha experiência. Eu pedia, Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito e eu quero falar em línguas. Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito e quero orar em línguas. Eu quero falar em línguas. Eu era intencional, eu era específico
naquilo que eu estava pedindo de Deus. E isso se arrastou cerca de quase 3 meses. Eu comecei a buscar o batismo. Isso foi em 2023. Isso foi em novembro, dezembro. Em 16 de janeiro, eu fui batizado com o Espírito Santo de 2024. Eu recebi o batismo. Mas eu fui nessa sequência, jejuando, né, me santificando, buscando a presença do Senhor, tendo períodos de oração. E eu fui intenso, né? Eu fiquei todo o tempo ali buscando. Eu não fiquei como aquelas pessoas, porque o problema das pessoas é o seguinte: elas começam a buscar e passa uma semana, passa duas, nada aconteceu, aí elas desistem. Você não pode desistir, você tem que continuar. Vai buscando, vai buscando. Ah, pastor, mas eu estou há 5 anos, há 6 anos. Talvez você está encontrando uma barreira ou algum problema que está acontecendo contigo. Você não está conseguindo, que eu vou falar nesse vídeo daqui a pouco. Mas vamos lá. Depois que passou esses 2 meses e meio, eu buscando o batismo com o Espírito Santo, ainda não tinha se completado os 2 meses e meio. Eu estava uma vez lá na empresa que eu trabalhava e começou a vir palavras na minha cabeça que eu não entendia. Que é o exemplo que eu sempre dou para você quando o Espírito Santo está querendo te batizar e você não sabe, né? Então começou a vir, a primeira vez que veio, eu estava lá na empresa e veio uma palavra na minha cabeça, bara. Uma palavra estranha, parecia hebraico. Foi umas 2 palavras. Só que eu não entendi o que era aquilo que estava vindo na minha cabeça. E eu fiquei sem entender por que estava vindo essa palavra. E ficava vindo toda hora aquela palavra, toda hora ficava se repetindo, vinha na minha mente. E eu não pronunciava ela porque eu não entendia. Depois, uma outra feita, eu estando lá naquela empresa, estava lá no almoxarifado limpando, estava ouvindo louvor e começou a vir umas línguas, já veio várias línguas na minha cabeça estranhas. E eu não falava, eu me segurava, eu me prendia, porque eu achava que eu ia estar imitando as pessoas, eu achava que eu ia estar inventando da minha cabeça. Segurei. Até que eu cheguei a assistir alguns vídeos na internet. Se eu não me engano, é o Rodrigo. É um irmão que tem aqui no YouTube, que ele fala muito sobre isso. O assunto dele é só esse. Ele fala sobre línguas. A maioria dos vídeos dele fala sobre isso. Tem um vídeo dele que tem 1.800.000 visualizações. Eu assisti aquele vídeo. E ele dá um estudo. É meia hora de vídeo. Ele foi explicando tudinho como que funciona o falar em línguas. E ali naquele vídeo foi que ele me explicou que quando as línguas vêm na tua mente, o Espírito Santo quer te batizar, mas você não entende isso. Aí ele usa Atos capítulo 2, que eu já expliquei aqui para você nesse canal com o vídeo que eu fiz, que os apóstolos, as pessoas que estavam reunidas, elas começaram a falar em línguas e o Espírito Santo colocava a língua nelas e elas falavam. Quando eu entendi isso, ele faz uma oração no vídeo. Aí eu fechei meu olho lá no trabalho, comecei a orar e veio na minha mente as duas palavras, Delay Sui, como eu já expliquei para você um monte de vezes. Veio essa palavra na minha mente. E eu comecei a falar, comecei a falar. E aí, beleza, passou aquilo. Aí eu peguei a moto, que eu tinha uma moto na época, fui voltando para casa. Quando eu tava voltando para casa, aí eu em cima da moto, com o capacete fechado, claro, não tinha ninguém me ouvindo, eu tava pilotando. Aí começou a surgir outras palavras, Delay Sui de Cassia, como eu já expliquei aqui nesse canal para você. Delay Sui de Cassia. E aí eu indo no trajeto para buscar a minha esposa, surgiu outra palavra, Delay Sui de Cassia, Delay Sui de Cassia Oremanto, Delay Sui de Cassia Oremanto. Então aí eu já estava falando 4 tipos de palavras. Quando foi no dia 16 de janeiro, eu estava em casa. No caso, o Espírito Santo já estava me dando as línguas, o batismo já estava acontecendo na minha vida. Quando foi no dia 16 de janeiro, eu estava em casa, estava de folga, eu lembro até hoje, foi uma terça-feira, eu estava em casa, sentado lá. Aí eu fui orar. Quando eu comecei a orar, de manhã, né, de joelhos, lá na beira da minha cama, eu senti forte a presença de Deus vindo sobre mim. E foi uma sensação estranha, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Eu comecei a gritar. Gritava alto, alto, alto. Sorte que eu tava com um travesseiro na mão e eu coloquei no meu rosto, porque eu moro aqui numa vila, né? Que tem vários quartos um do lado do outro, então o pessoal eles poderiam achar que eu tava doido. Coloquei no meu rosto pra abafar o som. E comecei a gritar. Caí no chão, senti uma presença forte, só que a presença que eu senti medo. Por causa que a presença do Senhor, a Bíblia diz que ela causa terror. Em algumas vezes ela causa terror, ela causa espanto. Não foi bem medo, não é bem a palavra medo. É uma sensação de... Eu não consigo explicar bem a sensação que eu senti naquele momento, mas não é a palavra que se aproxima é medo. Eu acredito que a palavra melhor é temor. Eu senti um temor muito grande com relação à presença dele. Eu tinha consciência de que ele é um Deus terrível, poderoso e grande. Eu senti a presença dele dentro do quarto. Isso foi de manhã. Não falei em línguas nenhuma. Eu já tinha falado já as línguas que eu tinha repetido, não falei em línguas nenhuma.
Aí fui na minha mãe, contei para ela o que tinha acontecido. Aí almocei lá, depois voltei para casa. Aí eu pensei, quer saber, eu vou orar as línguas que eu já sei, né? As línguas que já vieram na minha mente, eu vou falar elas agora. Aí sentei na beira da cama, comecei a orar, comecei a falar essas línguas. 4 palavrinhas que eu já citei para vocês, né? The Light, Sweet, The Cast. E fiquei cerca de 5 minutos, eu acho. Eu fiquei falando essas palavras. E aí, quando eu tava falando aquelas palavras, eu senti um calor subindo pelo lado esquerdo do meu corpo. Vinha subindo, e eu falando ali, de olhos fechados. Vinha subindo, veio subindo, chegou bem aqui, e aí saiu. Esse calor. Quando saiu, eu abri a minha. Eu tava falando em línguas, aí as línguas começaram a mudar. Aí comecei a falar vários tipos de línguas. É algo que empurrava para fora eu falar em línguas. Pelo que eu contei, foram 5 tipos de línguas que eu falei, que ficavam mudando. A pronúncia, eu consigo saber que eram 5 tipos de línguas por causa da pronúncia, que ficava mudando. Eu ficava, né, mudando ali. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu comecei a falar essas línguas, eu ainda tive algumas dificuldades, porque eu ficava achando que eu poderia estar inventando. Só que mesmo com vergonha eu continuava a orar. Eu vi muitos comentários aqui nesse canal, alguns vídeos que eu fiz, muitas pessoas dizendo, pastor, mas eu tenho vergonha, eu acho que eu estou inventando. Você vai ter que superar esse bloqueio. Você vai ter que superar esse pensamento aí de que você está imitando, de que você está inventando. Você precisa passar por cima. Foi o que eu fiz. Eu tive que persistir, né? E no começo, quando você está começando a orar em línguas, é difícil mesmo. É muito difícil. Não flui com facilidade, porque você está no início do dom. Tem outras pessoas que eu vi comentando aqui, mas só sai uma palavra. Fala essa palavra. Eu disse para você que eu comecei com 2, depois foi 3, 4, hoje eu já falo várias palavras, o vocabulário já está maior, porque eu faço uso do dom. Então eu digo para você, continue orando, continue buscando, né? Não é uma coisa que é da noite para o dia. Algumas pessoas podem receber o batismo instantâneo, rápido, outras pessoas podem demorar 1 mês, 2 meses e meio, como foi eu. Outras pessoas podem ser 5 meses. Talvez o Espírito Santo já está te batizando, já está colocando as línguas na tua mente, mas tu espera sentir, eu tenho que sentir. Tem pessoas que não vão sentir, tem pessoas que vão sentir, tem pessoas que não vão sentir, né? Aí as pessoas, eu quero sentir para falar. Não, se ele já te deu as línguas, fale as línguas que ele já te deu. Mas são poucas palavras, pastor. Fale essas poucas palavras. Mas eu tenho vergonha. Venha essa vergonha. Passe por cima da vergonha e fale, mesmo você tendo vergonha. Você precisa fazer isso. Tem pessoas que eu vejo aqui nos comentários, eu quero muito esse dom. Se você quer tanto, busque. Peça do Senhor. E não desista enquanto você não receber. Busque, ore, jejue, faça jejum, fale para Jesus. Jesus, eu quero ser batizado. Preste atenção quando você estiver ali buscando a presença dele, se ele não está colocando já as palavras na tua mente. Porque a gente quer definir a maneira como Deus tem que batizar. A maioria das pessoas, elas acham que é assim, ó, a definição de batismo delas. Eu tenho que estar num culto, dentro de uma igreja, o fogo tem que estar queimando lá dentro, o hino tem que estar tocando, e eu tenho que ser forçada pelo Espírito Santo, impulsionada a falar em línguas. Né? O Espírito Santo tem que tomar minha boca, tem que falar. Não é assim que funciona. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que contam a experiência que foi desse jeito. O Espírito Santo tomou elas e elas falaram em línguas na força. Mas tem pessoas que não foram assim, como foi o meu caso. O meu caso não foi assim. Quando eu fui falar em línguas, o cara tá buzinando ali. Quando eu fui falar em línguas, eu tive que falar as palavras que vieram na minha mente. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no vídeo que eu vou tentar responder essas perguntas. Tá? São dúvidas que vocês comentam aqui, que eu praticamente já tenho respondido nos vídeos. Já tenho falado nos vídeos. Mas as pessoas vêm com as mesmas perguntas. Talvez sejam pessoas novas que ainda não assistiram os vídeos que eu já gravei. Para resumir, o Espírito Santo não vai te forçar a falar em línguas. É você quem fala em línguas. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Faça jejuns, se entregue a Ele, né? Busque Ele incessantemente, intensamente. Ele vai te batizar. É uma promessa, entenda isso. É uma promessa. Tira da sua cabeça que você não pode ser batizado com o Espírito Santo, que você não pode falar em língua. Tira, porque isso se torna um bloqueio na sua vida. Se você pensa desse jeito, você não vai ser batizado. Então você precisa ter em mente o seguinte: o Espírito Santo, ele quer te batizar muito mais do que você quer ser batizado por ele. É uma promessa que o Senhor Jesus Cristo deixou. Então, continue buscando. Se as línguas vierem na tua mente, fale essas línguas, não tenha medo, não tenha vergonha. Amém? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.